Boa noite. Ah, esqueci de colocar o nosso título aqui, peraí. Ih, agora acho que não tem mais como colocar. Boa noite, gente, tudo bem com vocês? Boa noite, Betinha. Boa noite, Carlinha, Sueli, Dani, Amandinha. Sejam muito bem-vindos. Vai mandando aviãozinho pros amigos, pros parentes, né? Para quem vocês acham que precisa desse evangelho. Todo mundo precisa, né, gente? Mas não custa a gente ajudar, né? Me fala se a música tá alta. Se estiver atrapalhando. Ué, não consigo colocar agora. Boa noite, Jair. Mais o título aqui. Não dá. Não tá alta, tá bom? Eu não tenho noção nenhuma. Boa noite, gente. Nosso último evangelho do ano, né? Tem alguém aqui do meu lado em pé. Dá um tchauzinho. Oi. A Cleo não quer aparecer. Aparece, dá um tchau. 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 Toda tímida. Tudo bem, gente, com vocês? A gente não vai se demorar para começar. Vão pegando a água de vocês. Lembrando que é individual, tá? Cada um com o seu copo ou garrafinha. Cada um com o seu remédio. Espero que vocês tenham tido um Natal de paz, né? Um Natal tranquilo. Um Natal com amigos, família, mas que tenha sido, como a gente fala sempre, com Jesus, né? Com os ensinamentos de Jesus. Com carinho, com perdão para aqueles que precisam, a gente pedindo perdão, né? É assim que deve ser o Natal. Assim que deve ser a nossa vida, né? Celinha. Então, gente, enquanto vocês vão arrumando a água de vocês, vamos entrar na nossa mensagem, ler a nossa mensagenzinha no Gotas de Esperança. Vão pegando a água. Lembra que pega água para vocês, podem pegar água pro bichinho de vocês, tá? Pro pet de vocês, cachorrinho, gatinho, peixinho. Planta, se vocês tiverem planta na casa, podem pegar, viu? Betinha, que bom. Já tá em casa. Que bom, ai que legal. O mais novo integrante da família, né? Que seja muito, muito bem-vindo, muito amado. Já é, né? Já é. Então, gente, boa noite para todo mundo, para quem tá chegando agora. Aí eu vou pedir para vocês escolherem no nosso Gotas de Esperança mensagem de número par ou ímpar. Prometo que hoje eu vou tentar não errar, tá? A Cida me deu uma bronca durante a semana que ela falou assim que eu comi um número par que deveria ter ganhado. Então vocês vão escolher mensagem par ou ímpar. Par, a Cati. Par. Já foi, ganhou. Caraca, não teve um ímpar. Par, muito bom. Então vamos ver que mensagem que a espiritualidade vai mandar pra gente. A sua verdade pode ferir. Existe a sua verdade e a verdade do outro.
podem ser diferentes, mas são verdades para cada um. Tenha cuidado ao dizer a sua. Procure compreender sem impor. A gente lembra que cada um tem um ponto de vista, né, sobre determinado assunto. Eu penso de uma forma, a outra pessoa pensa de outra forma, né? Então, a minha verdade pode não ser a verdade de Deus, né? Mas é a minha. Diga a verdade que contraria sem ofender, para não perder a razão. Não cause aborrecimentos, nem estabeleça o clima de guerra. Esconda a verdade que destrói. A gente vê muito nas redes sociais, né? As pessoas falando assim, porque eu sou sincera, eu sou assim, eu não guardo nada, eu sou sincero, eu falo na cara. Tá certo? É o que ele tá falando aqui. Nem sempre a gente tem que ficar falando a verdade de uma forma direta, de uma forma grosseira, de uma forma violenta, né? Existem várias formas da gente conversar com a outra pessoa, né? Uma verdade olha o que a gente falou agora, uma verdade dita com amor esclarece e acalma. Saiba falar, use de moderação. O outro tem também a sua razão. O amor que você transparecer no rosto convence mais do que a verdade que disser. A gente lembra Jesus, né, que tentava falar para aquelas pessoas que não queriam entender, mas ele nunca deixou de falar com amor, com carinho, né? Mesmo que os outros caçoassem dele, gozassem dele, né? Xingassem, mas ele sempre tentando dizer a verdade com calma, com amor, sem atacar. É isso que a gente tem que fazer, né? Então, se você lembrou de alguém nesse momento, a sua família, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, então repensa, né? Repensa como você está falando, como você quer falar, né? A Rita fala, o que vai ser falado vai agregar? Vai ajudar a pensar? Se não vai, se vai agredir emocionalmente ou verbalmente, então não precisa ser falado. E nisso que você para pensar, você vai mudando a sua opinião, não que você vai deixar de acreditar na sua verdade, mas você vai de repente mudar a maneira de falar, você vai falar no momento certo, né? Onde o outro vai estar com o ouvido espiritual preparado para ouvir, né? Então, tudo é com carinho, é com calma, né? É com amor ao próximo, né? E eu tô falando, né, 49 vezes. Vamos fazer a nossa prece de inicial para a gente começar o nosso evangelho, que ele vai ser bem legal hoje. Então, vamos fechar nossos olhos, mentalizar a imagem de Jesus, agradecer, em primeiro lugar, a Deus e a Jesus por essa oportunidade, por mais essa oportunidade de um evangelho onde a gente está aprendendo, onde a gente vai passar para frente os aprendizados. Vamos pedir a Deus e a Jesus para que cada palavra que seja dita seja compreendida por todos os encarnados e por todos os desencarnados que ouvirem esse evangelho, que a vibração, que a luz, que a cura chegue para todos que estão aqui
mais uma vez, entre nós, os desencarnados também, que vêm procurar por ajuda, que a gente encontre aquilo que a gente veio procurar, que é a calma, acalmar nosso coração, acalmar nossa mente, que sejamos abençoados nesse Evangelho. E assim a gente inicia esse Evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus. Que assim seja Jesus, que assim seja para todos. É isso aí. E aí a gente vai começar, eu vou ler aqui no Evangelho, a gente está no capítulo 18, é uma leitura rápida, tá? Capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos. Capítulo 18, item a porta estreita. Então, lembrando, a porta estreita, com a porta estreita a gente vai finalizar o nosso ano. Então, por qual porta a gente vai sair desse ano e por qual porta a gente vai entrar 2023, né? Pela porta estreita ou pela porta larga? A gente tem que refletir. Então vamos lá. Então eu vou ler uma passagem. Primeira está lá em Mateus. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga e o caminho que a ela conduz é espaçoso. E existem muitos que por ela entram, quando a porta da vida é pequena, quanto o caminho que a ela conduz é estreito. E como existem poucos que a encontram, que é a porta estreita, né? Alguém lhe tendo feito esta pergunta, Senhor, haverá poucos que se salvam? Ele lhe respondeu, fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e que vós, estando do lado de fora, começardes a bater em dizendo, Senhor, abre-nos, ele vos responderá, eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer, comemos e bebemos em vossa presença, e vós ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá, eu não sei de onde sois. Retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade, as maldades. Será então que haverá prantos e ranger de dentes, quando vereis que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus e que vós outros sereis enxotados para fora. Virão do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, quer dizer, de norte a sul, né, de todos os lados, os que terão lugar ao festim no reino de Deus. Então, aqueles que são os últimos serão os primeiros, e aqueles que são os primeiros serão os últimos. Isso está em Lucas. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita, porque o homem que a quer transpor deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências, e poucos a isso se resignam. É o complemento da máxima, há muitos chamados e poucos escolhidos. São poucos os que querem se transformar, né? Muito pouco.
Tal é o estado atual da humanidade terrestre, porque a Terra, sendo um mundo de expiação, o mal nela predomina. Quando ela estiver transformada, a gente sabe que o planeta está em transição, né? O caminho do bem será o mais frequentado. Essas palavras, então, devem se entender em seu sentido relativo e não no sentido absoluto. Se tal devesse dela ser só do mal, né? Se tal sentido da palavra devesse ser o estado normal da humanidade, quer dizer, de sofrimento, Deus teria voluntariamente votado para a perdição a da humanidade. Deus teria voluntariamente votado a perdição para a imensa maioria das suas criaturas. Essa suposição é inadmissível, desde que se reconhece que Deus é todo justiça e todo bondade. Deus não dá privilégio para ninguém. Mas de que ações más essa humanidade poderia se tornar culpada para merecer uma sorte tão triste? Em seu presente e em seu futuro, se ela estava inteiramente relegada, abandonada sobre a terra, e se a alma não tivesse tido outras existências. Que ele está falando de reencarnação, né? Por que tantos entraves semeados no seu caminho, no caminho da humanidade? Por que essa porta tão estreita que é dada ao menor número de pessoas transpor, se a sorte da alma está fixada, está presa para sempre depois da morte? É assim que com a unicidade da existência, ou seja, viveu, morreu, acabou, se está incessantemente em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se amplia. A luz se faz sobre os pontos mais obscuros da fé. Por tantas coisas a gente fala que a gente tem fé, mas tudo parece tão, como ele fala, tão escuro. Eu não vejo saída no que eu preciso, porque eu penso na vida hoje. O presente e o futuro são, ele falando sobre a reencarnação, né? O presente e o futuro são solidários com o passado. Legal essa frase, né? Então, somente pode-se compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Aqui a gente finaliza a nossa leitura. Eu acho o tema da porta estreita, né? Um tema básico do nosso aprendizado, para a gente poder evoluir, né, de uma forma sábia, de uma forma honesta. Estou arrumando a minha baguncinha aqui. Vou ler as minhas considerações. Se alguém tiver algo para comentar, por favor. Eu acho que esse tema, a porta estreita, é completamente sobre escolhas, né? Que no próprio texto ele fala da porta estreita e da porta larga, né? São escolhas que a gente tem aqui na vida, né? Na vida terrena.
essa parábola, ela faz a gente pensar sobre as nossas escolhas, né? A gente aprende que no início do nosso processo de evolução é o instinto que predomina. A Rita fala, é que às vezes é tão difícil ter a resiliência do momento pelo que está passando. No fundo a gente sabe que nada acontece por acaso, só é difícil passar por algumas situações, isso mesmo. Que é a tal da obscuridade na fé, né? É isso mesmo. Então, a gente sabe que no nosso processo de evolução, a gente inicia pelo instinto. É o instinto que predomina, né? O Jair fala, a porta estreita exige algumas renúncias. Muitas, isso mesmo. E aí, aos poucos, a gente vai evoluindo, né? A gente vai desenvolvendo, a gente começa a sair dos instintos, né? De agir pelo instinto e desenvolve a nossa inteligência emocional, né? E ao longo das nossas existências, né? A gente aprende que determinadas escolhas, a gente vai sabendo diferenciar, né? Que determinadas escolhas nos trazem sofrimento, nos trazem angústias, a gente começa a realmente a perceber, meu Deus, eu tô sofrendo, eu sei o porquê. Eu escolhi isso, o caminho errado, né? Então hoje eu tô sofrendo. E também as nossas escolhas que nos trazem alegria, a paz, a felicidade, como foi dito, né? Apesar de custar mais esforço, mais disciplina para a gente desenvolver bons hábitos. Eu me lembrei agora, gente, inclusive, no Natal eu estava conversando com a minha prima, ela contou de um caso, eu não lembro onde ela viu eu não lembro, esse teste que fizeram. Não, se alguém souber desse teste, me fala, porque me veio na cabeça agora, para falar do instinto, né? Pegaram um pai e uma mãe, colocaram numa sala com os seus filhos, acho que 1 ou 2 filhos, pequenos, 1 ano e meio, bem pequeno, né? Novinhos, 1 ano e meio, né? No máximo 2. E aí pediram para esses pais, num primeiro momento, quando os filhos viessem pedir a atenção deles, eles continuassem dando atenção para um livro, para um celular, para alguma coisa que tivesse distraindo eles, que fosse insignificante, um rádio, sei lá, um brinquedo, né? E não desse atenção para os filhos. Então, fizeram. Os filhos vieram, pediram atenção, eles não deram, continuaram lá no celular, enfim, no livro. Os filhos pediram um pouquinho mais de atenção, mas ok, encheram o saco, voltaram a fazer o que eles estavam fazendo. E aí, num segundo momento, eles pediram para que os filhos viriam pedir ajuda dos pais, atenção, e eles deram aquela boneca que ela parece bebê de verdade. Me fugiu o nome da boneca, gente. Dizem que inclusive usam na televisão, nas novelas. Misericórdia, que me fugiu o nome agora. Bebê Reborn. Bebê Reborn, é isso. Então é um bebê que ele parece muito real. Então os pais... Bebê Reborn, isso. Então os pais brincando, né, brincando não, dando atenção. Então no momento que os filhos viram, eles vieram furiosos, eles vieram explodindo
E não deixaram passar não, não deixaram passar não. Até que os pais tiveram que entregar para mostrar, né? Mas eles quiseram destruir esse bebê. Destruir, diz que ficaram enlouquecidos. Então, por que me veio isso, né? É o instinto. A gente aprende que quando a gente está no início, apesar que até hoje, aqui na Terra, a gente tem, existem espíritos encarnados, né? Ainda na fase infantil, né? Que age muito pelo instinto. Então é isso, né? Ele não pensa, vai e faz, explode. Então é isso aqui que eu estava tentando dizer, né? Então, com o tempo, com as existências que a gente vai, vem, né? A gente vai aprendendo a deixar o instinto para trás e vai desenvolvendo a nossa inteligência emocional e fazendo melhores escolhas, né? Se eu quero atravessar a porta estreita, eu tenho que, como ele fala, eu tenho que enfrentar a mim mesmo, que poucos fazem isso, né? Eu tenho que vencer as minhas más tendências, né? Que é o quê? É o meu ciúme, é a minha inveja, o meu orgulho, mágoas, raivas, egoísmo, né? E me esforçar verdadeiramente, né? Nas provas que vão acontecendo no dia a dia, no meu dia a dia, que acontece, né, gente? Que a gente sempre fala, caramba, essa situação sempre acontece comigo, sempre acontece essa prova, né? É porque eu preciso melhorar nela, né? Eu sempre vou ter uma pessoa me testando em algum ponto, é porque eu preciso progredir nessa minha má tendência. Preciso pôr em prática, me esforçar. Então eu preciso vencer, como a gente costuma dizer, né? O homem velho, né? Que é, eu venho lá de várias existências tentando melhorar, eu preciso vencer esse homem velho de tantas existências, trabalhar a minha transformação e deixando para trás as minhas más paixões, né? Vícios que eu tenha. Eu vejo tanta gente, vou citar um vício aqui, que é paixão, uma má paixão, né? Por exemplo, a maledicência. Tanta gente que não consegue, precisa estar o tempo todo, né, falando mal de alguém, levando plantando uma sementinha podre aqui, planta outra ali, né? Achando que isso nunca vai fazer mal para ele mesmo, né? Ledo engano. Então, eu preciso me transformar, né? Que é esse caminho das más paixões que a maioria das pessoas escolhe para atravessar a vida, né? A jornada aqui na Terra, que é a porta larga. Por isso que ele fala, né, lá no texto, que é o complemento da máxima, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Aqui na Terra, né? Aqui na Terra, a porta da perdição, ela é larga. Por que ela é larga? Porque os espíritos que transitam aqui na Terra, que habitam a Terra, como a gente falou, né? Apesar da Terra estar em transição, né? Mas ainda aqui a porta é larga. Porque os espíritos que transitam aqui são espíritos sintonizados com um planeta de provas e expiações, né? E para entender sobre mundos, né? Que a gente falou sobre mundos, reencarnação, enfim, que a gente está falando da Terra,
A gente não pode esquecer do processo, da lei da reencarnação. Reencarnação é um fato, né? Então a gente não vai entender nada disso se a gente não entender a reencarnação. Sem a reencarnação é difícil compreender esses conceitos, né? Da pluralidade dos mundos, da existência eterna do espírito. Se a gente não entender a reencarnação, a gente não entende esses conceitos, né? As promessas de Jesus, gente, todas as promessas de Jesus, elas são para a vida futura. Todas as promessas que ele faz é para a vida futura. Para a vida após a morte, né? Por isso que ele usava as parábolas, né, na época, para falar para o povo da época, que era muito simples, muito humilde, né? Porque ele comparava as questões, para falar das questões, para ele poder explicar as questões espirituais, ele comparava com as questões da matéria, da época, né? Que tinha muito lavrador, pescador, né? Homem simples, pessoa simples. Então ele tinha que usar fazer essas comparações do dia a dia deles, né? Aí eu fui atrás que eu não sabia, gente. Jerusalém, falando da porta estreita, tá? Da parábola da porta estreita. Em Jerusalém ficava situada em montanha, né? Lá no alto. E para chegar até a cidade, as pessoas tinham que caminhar por estradas, por caminhos íngremes, ruas pedregosas, estreitas, né? Caminhos estreitos, perigosos mesmo. E quando chegava na cidade, Jerusalém tinha 12 portas fechando. E essas portas, elas se fechavam ao pôr do sol. Então, os viajantes que estavam voltando não entravam, né? Elas se fechavam ao pôr do sol. Então eles tinham que caminhar rápido, né? Não podiam se demorar, né? Eles tinham que sair e fazer o que tinha que ser feito, não perder tempo, para voltar logo e poder entrar na cidade de novo. E aí, Jesus fala, né? Quando estava lá falando sobre a parábola, né? Da subida pela montanha, que a cidade ficava no alto, os caminhos eram estreitos, né? A dificuldade para as pessoas chegarem nas suas casas, no conforto da família, né? E aí as pessoas iam entendendo a mensagem. E aí, voltando para a reencarnação, lembrando que a gente sabe que Jesus fala que a casa de meu pai tem várias moradas, né? Que são os vários mundos. Esses mundos, que são essas portas, né? É como se cada mundo fosse uma porta. Eles são classificados, esses mundos, de acordo com o maior tipo de espíritos, né, que habita esse mundo. Então, existe o mundo inferior, o mundo superior, mundo regenerado, mundo celeste, mundo em transição, né? E cada mundo existe um número de espírito que habita, que eles são afins, né? Se encontram pela sintonia.
Então, por exemplo, no mundo superior, a porta da alegria, da felicidade, da paz é larga. É larga, porque é um mundo superior. Porque só tem espíritos nessa sintonia. Então, vocês entendem por que a porta da perdição é larga aqui na Terra? Que o próprio Espírito fala, né, na mensagem. Aqui, na Terra, ainda tem homens, né, que carregam na alma muitos vícios, né? Muitos vícios, muitas dificuldades, pensamentos sombrios. Isso a gente convive, a gente vê isso, né, gente? Aqui, como existem pessoas assim, ainda. E é legal a gente falar isso, ainda, né? Porque daqui a pouco isso vai diminuir. Não é que vai zerar, vai diminuir. Então, a porta é larga. Aqui na Terra, a porta é larga, né? Ela é larga porque passam muitos espíritos desse tipo por ela, né? Ah, você é um espírito ainda atrasado, ruim? Vai para a Terra, né? A gente tem que entender que quando a gente voltar para o plano espiritual, para a pátria espiritual, a gente vai reencarnar aonde a gente vai sintonizar. Não adianta eu querer falar assim, eu quero reencarnar onde tá habitando Chico Xavier ou Jesus, né? Não sou eu que escolho, é a minha energia, né? Então, pela reencarnação, a gente entende a importância do perdão, da espera, da compreensão, né? A gente consegue entender o outro. A gente sabe que a gente vê, por exemplo, uma pessoa nervosa, uma pessoa que de repente... Isso a gente pode perceber dentro da nossa casa, né? A gente consegue, pela reencarnação, entender o outro. Por que o outro briga tanto comigo? Poxa, mas eu procuro fazer o melhor para ele, mas não adianta. Então a gente entende que existe aí um resgatezinho, né? Então a gente tem que parar, raciocinar, ter esse nosso raciocínio de espírito eterno e pensar, não, eu vou entender esse irmão, essa irmã, porque ele tem um passado, a gente tem um passado. Então fica muito mais fácil eu trabalhar o perdão, né? Eu trabalhar, como eu falei, a espera de qualquer coisa. De repente, hoje eu tô fazendo tudo certinho, eu faço tudo de bom e, poxa, eu não consigo aquele emprego que eu preciso. O que está acontecendo? Calma, eu vou continuar fazendo, eu não vou me revoltar. Porque se eu me revoltar, a coisa vai piorar, eu sei. Então o que eu tô passando, eu preciso passar. É a tal da resiliência, né? Resiliência, resignação. Então com a reencarnação eu consigo entender tudo isso. Agora, para quem acredita na vida única, como ele fala, na unicidade da existência, né? Onde tudo é agora, eu tenho que aproveitar a minha vida ao máximo, intensamente, vou fazer tudo que eu quero, né, sem pensar no outro. Para esse tipo de pessoa, nada disso faz sentido. Mundos, várias existências de mundos, né, pluralidade da alma. Isso não faz sentido nenhum.
E a gente comenta sobre isso, né? Poxa, como é ruim, né? Como deve ser ruim a gente viver dessa forma. Sabendo que meu pai desencarnou, minha mãe desencarnou, ou o meu filho desencarnou e acabou. Acabou. Quando a gente entende a reencarnação, tudo vai se encaixando, né? É o que a gente falou. Tudo vai se encaixando na nossa vida. Porque eu sei, eu entendo que eu estou Paula, eu estou mãe da Cleo, eu estou mãe do Enzo, eu estou filha né, do meu pai hoje, estou filha da minha mãe, eu estou professora de educação física, eu estou. Mas eu sei que eu sou um espírito eterno, imortal. Eu entendo, eu compreendo que eu tive vidas pré-existentes a essa que eu tô agora. Eu entendo que eu vou ter continuação de outras vidas. Esse é o processo da reencarnação, né? E nós fomos criados, é interessante a gente lembrar disso, né? Que a gente foi criado simples e ignorantes por Deus. E ignorante aqui, gente, é no sentido de não saber nada, né? Sem saber nada. Entender um pouquinho de Deus, né? Que ele, como a gente falou, ele não deu privilégio para ninguém, ele cria e não dá privilégio. E junto com a criação, ele dá o quê? O livre-arbítrio. Para a gente poder trabalhar os nossos instintos. E aí cada um escolhe o caminho que vai seguir. É como, eu até coloquei esse exemplo, é como se fosse a gente fala muito sobre isso, mas é interessante a gente lembrar, é como a Terra, o planeta Terra, que a gente fala que é uma escola, né, que a gente veio para aprender. Então, você pega uma escola, existe o horário de intervalo, né? Não existe o recreio, onde está todo mundo junto, todo mundo misturado, né? Aí dá o sinal, deu o sinal, cada um vai para sua sala, onde cada um tem o seu nível, né? de capacidade. Assim é a Terra, né? O recreio, esse intervalo, é quando a gente está no plano espiritual, que eles chamam de erraticidade, né? Aí deu o sinal, né? Que é o momento da reencarnação. A gente vai para o mundo, para as séries, né? A gente vai para o mundo que é o nosso nível, né? Nada, por isso que a gente fala, ninguém tá no planeta errado, né? Eu ouço tanta gente falando isso, eu não devia estar aqui não, eu tô no planeta errado. Você tá no planeta correto, você tá onde você deveria estar, você só tem que se encontrar, né? E seguir o teu rumo. Então, por isso que a gente fala que a Terra é um planeta escola, além de hospital, né? E a diferença, como nas escolas, né, gente? A diferença entre os espíritos, que a gente fala que Deus é soberanamente justo, Deus é amor máximo, Deus é perfeição, né? Então, a diferença entre os espíritos está onde? Está no momento da criação, né? Eu não posso me comparar a um espírito como Paulo de Tarso, que foi criado, sei lá, há quantos milhões de anos.
né? Eu não posso me comparar a Jesus, que foi criado há bilhões de anos. Então a diferença é essa, a primeira, tá no momento da criação. E a outra diferença, gente, é no interesse de progredir, né? Como é que eu quero passar por essa minha vida aqui, por essa existência? Relaxada, preguiça, não tô a fim de fazer nada, não quero ajudar ninguém, não quero melhorar, tá bom. Então, eu vou ficar por várias existências dando um passinho bem pequenininho, bem pequenininho. Aí eu vou demorar, né? E aquele carinha que foi criado junto comigo, ele vai chegar lá na perfeição muito mais rápido que eu. Então, no final, né, gente, aqui das contas, esse corpo fica. No final da existência, o corpo fica. E o espírito volta para o lugar de afinidade, né? Então, nem todo mundo retorna pela mesma porta no plano espiritual. É o que o Jair fala, né? O livre-arbítrio para escolher qual a porta vai passar. Nem todo mundo vai passar pela mesma porta. E aí, a gente tem que se esforçar, como ele fala no texto, né? A gente tem que sair da nossa zona de conforto. A gente não veio para a Terra para passear, a gente não veio a passeio, né? Se você veio a passeio, meu amigo, minha amiga, levanta, sacode a poeira, bota o corpo para movimentar, não perde tempo. E a gente tem que ter a coragem, né? Coragem para andar para frente, não estacionar. E não retroceder. Já estamos caminhando para o final. A Eliane fala, a porta estreita é a verdadeira. É a certa, né? É a correta. Que alarga a ilusão, exatamente. Jesus tem uma frase onde ele fala, eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Então o caminho para a porta estreita, para a gente ir para a porta estreita, para a gente galgar cada vez mais os mundos superiores, gente, é caminhar com Jesus, colocar Jesus em tudo que você for fazer na sua vida. Põe Jesus, põe os ensinamentos do Cristo na frente. Sempre, né? É o caminho do amor, é o caminho da fraternidade, é o caminho da justiça, é o caminho da caridade. Que a gente fala isso em todos os evangelhos, a gente não cansa, né, de falar. Então a gente tem que começar a pensar. Hoje eu acordei, eu levantei, como a gente tem que fazer, né, gente? Eu acordo e pensar e pedir, Senhor, que eu escolha a porta estreita, né? E quando chegar final do dia, né, que eu possa passar o meu dia em revista, pensando, o que eu fiz naquela situação que eu poderia ter feito melhor? Poxa, acho que eu escolhi a porta larga. Então amanhã eu vou melhorar. Amanhã eu vou passar pela porta estreita, né? E chegando no final do ano, né? Passa o seu ano de 2022 em revista. Qual foi a porta que você escolheu a maior parte do tempo? Se o saldo for bom, continua. Se não, a gente vai mudar em 2023, né? Estamos aqui, estamos batalhando, estamos estudando,
exatamente para isso. Porque, como a gente diz, a vida é um sopro, amanhã a gente vai piscar, vai estar lá do outro lado, e aí não tem mais volta. Vamos ter que esperar a próxima e fazer tudo de novo. Então, meus amigos, vamos escolher a porta estreita, que é o caminho do bem, é o caminho do perdão, é o caminho das virtudes, né? Da humildade, das orações pelo outro. É o caminho da gente estar sempre pregando os ensinamentos de Jesus para quem precisa, né? Esses dias eu ouvi, eu não vou lembrar quem e qual foi a situação. Aliás, a gente ouve muito isso, né? Eu desisto de tentar falar. Bom, como a gente fala, né? Não é para ser fácil, é para ser feito. Então, sempre que você tiver oportunidade, eu lembrei, foi uma aluna, ela falando sobre o sobrinho dela. Também ele acredita na vida única, na unicidade da existência, e ela fala que ela desiste. Eu falei, não, você é tia, quantos anos a mais você tem? Vai plantando a semente, sempre que você achar, assim, não necessário sempre, né? Mas sempre que você achar uma oportunidade, planta a sementinha de Jesus, pode ter certeza que lá na frente vai florescer. Não desiste, né? É o esforço que a gente tem que fazer. Tá bom? Então aqui a gente finaliza o nosso evangelho, último evangelho do ano, né? Espero que vocês todos tenham finalizado o ano num saldo positivo, né? Sei que todo mundo passou por sofrimento, por aflição, por desgostos. Quem não faz parte, né? Como a gente fala aqui, o planeta que a gente vive é de sofrimento. Mas que a gente, no final das contas, a gente perceba que tudo passou. Tudo passou. Para tudo se dá um jeito, né? Reforçando, se a gente tiver Jesus no coração, se a gente tiver Deus, Jesus, à nossa frente, tudo vai passar de uma forma mais rápida, mais calma, com menos estragos, né? Então é isso, gente. A gente vai fazer a nossa prece final. Semana que vem, se Deus quiser e Ele quer, a gente vai fazer o nosso evangelho. Eu não vou estar em casa. Vai dar certo. Minha preocupação é a internet, né? Nem que a gente faça um evangelho um pouquinho mais rápido, mas a gente faz, tá bom? Essa nossa conexão. E não tem problema, viu, gente? Numa ocasião já me perguntaram se, de repente, na hora de fazer o evangelho, poxa, eu não vou estar em casa, eu vou estar viajando, eu vou estar no meu trabalho, tem problema? Não tem problema. Não tem problema, tá? Mais uma vez, sintonia, afinidade, né? A espiritualidade vai entender. Tá bom? Então a gente vai conseguir fazer sim. Então vamos fazer a nossa prece, vamos fechar nossos olhos, vamos voltar à conexão aqui à nossa volta, tá? Em primeiro lugar, vamos agradecer que a gente tem esse sentimento de gratidão sempre, sempre, sempre. É o nosso motor da vida, do dia. Gratidão aos nossos mentores, aos espíritos amigos, a Jesus e ao nosso Pai Celestial.
Agradecemos por mais esse ano que está finalizando, apesar dos tropeços, das mágoas, das lágrimas, chegamos ao fim, sempre prontos para melhorar, prontos para progredir, para evoluir. Que todos aqui, encarnados e desencarnados, procuremos sempre, sempre a porta estreita. E que a gente possa auxiliar aqueles que procuram pela porta larga. Estamos prontos, Senhor, para mais uma semana com esse combustível maravilhoso da gratidão, dos seus ensinamentos. Que essa nossa luz tão forte ilumine a todos que necessitam. E assim a gente finaliza esse Evangelho com gratidão, com amor, com perdão, dizendo graças a Deus, que assim seja. É isso, gente. Finalizamos. Uma boa passagem de ano. Que tenhamos todos uma entrada em 2023 com saúde física e principalmente mental e espiritual, né? Que é o que a gente mais precisa para passar por essa jornada e que a gente possa plantar coisas boas para colher coisas boas, né? Não adianta a gente plantar uma coisa e querer colher outra, né? Isso a gente já entendeu, né? Graças a Deus. Mas vamos se esforçar mais, tá? Para que a gente possa sempre procurar porta estreita, porta estreita, porta estreita, que é o que Jesus pede, tá bom? Então, uma ótima semana e uma ótima passagem de ano com muita, muita, muita luz e amor no coração. Se a gente tiver amor no coração, a gente tem tudo. Tá bom? Um beijo, gente. Fiquem com Deus, não se afastem dele, nunca mais. E a sua vida vai ser linda, tá bom? Então até semana que vem, firmes e fortes, tá? 2023 nos aguarda, nos espera. Um beijo, gente. Coração, amo vocês. Tamo junto, tá? Beijo.